Olá, alunos! Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo. Mas antes da gente começar essa nova parte da história, nós precisamos ter alguns conceitos muito claros e definidos para a gente poder entender todo esse processo. Então, nós vamos lá para o nosso livro, que ele traz aqui só um minutinho, até que abre, isso, um esqueminha, né, como ponto de partida. Quais são os conceitos que nós temos que ter claros e bem definidos para a gente entender esse novo conteúdo que nós vamos estudar? Algumas palavras, como por exemplo, metrópole, colônia, monopólio, pacto colonial, produtos manufaturados, especiarias, metais preciosos. O que cada palavrinha dessa significa dentro desse esquema do qual nós vamos estudar, certo? Então, vamos por parte. Metrópole. Metrópole vai ser aquele país que vai colonizar um território. Por exemplo, usando o nosso país Brasil, né? Ele foi colonizado pela metrópole portuguesa. Portugal chegou aqui no território brasileiro, dominou esse território e ela se tornou colônia, certo? Então, o Brasil era colônia, pertencia a Portugal, que era a sua metrópole. Logo, o que acontece? Portugal tinha o monopólio, ou seja, professora, monopólio? O que significa monopólio? Somente Portugal poderia comprar e vender, dominar, fazer as leis dentro desse território dominado. Então, era o controle total dessa metrópole aqui na colônia. Portugal tinha o monopólio de todo o comércio com essa colônia. Por exemplo, se a Espanha quisesse pegar produtos aqui do Brasil, comprar produtos daqui ou vender alguma coisa, não podia. Por quê? Porque o monopólio era de Portugal. A França quisesse fazer isso, eles até tentaram, tá? Tentaram, como o território do Brasil era muito grande, né? E não estava povoado, eles até tentaram montar algumas vilas aqui e tentar tirar um pedacinho. Mas Portugal, então, vai reagir, mas isso nós vamos ver depois, mais na história do Brasil. Por quê? Porque o monopólio era de Portugal. Como funcionava, então, esse monopólio? Nós vimos que Portugal começou todo aquele périplo, né, africano. O que é o périplo mesmo? Aquelas navegações, né, em torno do continente africano. Estabeleceu algumas colônias também, aqueles territórios que nós vimos na aula passada, né, começando por Celta e depois seguindo até chegar em Calicut, na Índia. Ele foi estipulando algumas colônias, mas para isso, o monarca precisava ter dinheiro para financiar essas navegações que não eram tão baratas assim, concorda? E o objetivo dele era conseguir os metais preciosos, certo? Os metais preciosos eram o objetivo central. Mas enquanto isso não acontecia, ele precisava ter alguma coisa que gerasse dinheiro para continuar com essas navegações. Então, ele estabelece esse pacto colonial através do monopólio, onde a metrópole compra da colônia produtos agrícolas, especiarias e os metais que forem encontrados, a colônia só pode entregar para a metrópole, vender para a metrópole. E, em contrapartida, a metrópole vende para a colônia produtos manufaturados e, posteriormente, escravos. Produtos manufaturados, professora? Como assim manufaturados? Alguns historiadores chamam até de quinquilharias. Ferramentas, enxada, faca, panela, chapéu, bota, roupa, porque nessas colônias não era permitido ter nenhum tipo de produção industrial ou manufaturada. Não, a metrópole não permitia. Por que a professora não permitia? Porque eles queriam vender para cá, para ter lucro com esse comércio. E isso gerava um lucro que ia manter
a metrópole nessa busca principal aí pelo ouro, né? Que era o que iria gerar muita riqueza. Mas enquanto essa riqueza não fosse gerada, eles tinham esse pacto colonial, o pacto com a colônia, que só podia comprar e vender para a sua metrópole. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Mas a professora vai fazer mais um exemplo, mais um exemplo assim, para ver se vocês conseguem entender. Portugal se sentia dono dessas terras que ele tinha conquistado. Então, se ele era dono, ele não permitia que ninguém vendesse para eles e não permitia que eles comprassem de ninguém, porque ele tinha o monopólio. Ela se sentia propriedade de Portugal, né? A própria dona Portugal, o reino Portugal, se sentiu dono dessas colônias. E com esse pacto, só ela podia comprar deles e só ela podia vender. Com isso, quem estabelecia os preços? A metrópole, era uma dominação desse território, tá? Os produtos mais simples, produtos agrícolas, especiarias. Então, assim, citei para vocês o Brasil, mas também haviam outras colônias na África, as colônias lá em Calicut, na Índia, né, que eles também dominaram. Então, as especiarias da Índia, inicialmente, eram muito desejadas, né, muito desejadas pelo comércio dessas especiarias, mas a busca por metais preciosos ainda era o principal. O ouro e a prata são os principais produtos, né, que essas metrópoles desejavam. Mas enquanto não alcançavam esses produtos, eles então iam fazendo esse comércio para gerar sua riqueza e providenciar lucro para ter a busca por esses metais. Então, eu vou deixar de atividade para vocês, tá? A essas questões. Deixa eu passar rapidinho que tinha resposta aqui. As questões da página 184. Façam com capricho, que depois eu vou fazer um vídeo de correção, tá?